Você já sentiu que por mais que faça tudo certo, viva em oração e entregue seu coração a Deus, parece que suas finanças simplesmente não avançam? É como se o dinheiro escorresse pelas suas mãos, enquanto outras pessoas, sem nenhum compromisso com ele, prosperam e vivem em abundância. Será que isso é injustiça, castigo, ou existe um propósito oculto que você ainda não consegue enxergar? Quero que você preste atenção agora, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a maneira como você encara seus desafios e apertos financeiros. Poucas pessoas conseguem ir até o fim desse caminho. Permanecer firme e atento até aqui é um sinal de que você é realmente um dos escolhidos de Deus, daqueles que estão dispostos a enxergar a verdade espiritual, mesmo quando ela desafia tudo o que se vê no mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. E agora, quero que você faça algo diferente. Digite nos comentários: eu me comprometo a entender e viver o propósito de Deus para a minha vida. Não é apenas uma frase, é uma declaração que coloca seu coração em sintonia com o que Deus quer revelar neste momento. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Respire fundo, concentre-se, abra sua mente e seu coração. Estamos prestes a desvendar por que os escolhidos de Deus enfrentam tantos desafios financeiros e como cada dificuldade é, na verdade, uma ferramenta de preparo divino que fortalece, molda e eleva você. Escassez como treinamento e fortalecimento. Você já percebeu que muitas vezes os períodos de falta aparecem exatamente quando mais precisamos crescer? Não é coincidência. Deus não nos pune com dificuldades financeiras. Ele usa essas situações para nos moldar, para nos ensinar a confiar, resistir e amadurecer. Cada desafio é como um exercício para a alma, preparando-a para responsabilidades maiores e para receber bênçãos que de outra forma poderiam nos sobrecarregar. Olha para José, por exemplo. Antes de se tornar governador do Egito, ele passou por situações que pareceriam impossíveis de suportar. Foi vendido por seus próprios irmãos, jogado em uma cisterna e depois preso injustamente no Egito. Mas tudo isso tinha um propósito divino. Deus estava preparando José, fortalecendo sua fé e forjando sua paciência. Só assim ele poderia administrar não apenas riquezas, mas vidas, decisões e o futuro de uma nação inteira. Como a Bíblia diz em Gênesis 41:41, então Faraó disse a José: eis que te ponho sobre toda a terra do Egito. A posição de liderança só veio depois de um processo intenso de preparo. O mesmo princípio se aplica a quem é escolhido por Deus hoje. A escassez não é sinal de abandono ou fracasso, é treinamento. É no vazio da carteira, na dificuldade de pagar contas, no silêncio que às vezes sentimos ao clamar por ajuda, que nossa fé se fortalece. Esses momentos ensinam a depender menos de circunstâncias e mais da direção divina. Deus quer que você entenda que sua resistência, paciência e confiança estão sendo lapidadas. Se observar, muitas das maiores conquistas espirituais acontecem quando tudo ao redor parece limitar. É nesse contexto que a oração se torna mais profunda, a entrega se torna mais verdadeira e a conexão com Deus se intensifica. A escassez é, portanto, um instrumento de crescimento, não um obstáculo. Ela prepara não apenas o coração, mas a mente e o caráter para sustentar responsabilidades que podem transformar sua vida e a de muitas pessoas ao seu redor. Portanto, quando enfrentar aperto financeiro, não desanime. Não se veja como vítima, mas como alguém que está sendo preparado por Deus para algo muito maior do que consegue imaginar.
A dificuldade que hoje parece pesada é, na verdade, o forno que molda o seu potencial, a base sobre a qual sua futura prosperidade será construída. Deus ensina a depender dele e não do dinheiro. Você já reparou que nos momentos em que tudo parece travado financeiramente, é justamente quando somos convidados a confiar mais em Deus do que em nós mesmos? Quando contas se acumulam, salários atrasam e portas parecem fechadas, Ele nos mostra que o verdadeiro sustento não vem do dinheiro, mas da fidelidade dele. Todo recurso que chega até você, cada oportunidade inesperada, existe porque Ele permite. Aprender isso é essencial para quem deseja viver no propósito divino. Na Bíblia, encontramos exemplos claros disso. Lembra-se de Elias, enviado à cidade de Sarepta durante uma grande seca? A viúva que o recebeu estava prestes a cozinhar sua última refeição para ela e sua filha, pensando que o fim havia chegado. Mas Deus disse a Elias: vai até ela e ordena-lhe que te faça pão, pois eu provei dela para ti, e a farinha não acabará, e o azeite não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E assim aconteceu. Ela preparou o pão, e de fato a farinha não se acabou, e o azeite continuou a fluir, exatamente como Deus havia prometido. Cada dia trazia provisão suficiente, mesmo quando a situação parecia impossível. 1 Reis 17, 13 a 16. Outro exemplo é quando Jesus alimentou os 5.000. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele disse aos discípulos: fazei que todos se sentem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, deu graças e partiu-os, e deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Mateus 14, de 16 a 20. Isso mostra que mesmo o pouco, quando entregue a Deus, se multiplica segundo a vontade dele. O mundo nos ensina que segurança está no salário, na poupança ou no investimento. Mas Deus quer que aprendamos a confiar nele diariamente, sem ansiedade pelo que falta. Cada dificuldade financeira é uma chance de desenvolver fé, perceber sua dependência verdadeira e se aproximar do cuidado constante de Deus. O salmista expressou isso assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me por caminhos retos por amor do seu nome. Salmo 23, 1 a 3. Quando a confiança está nele, cada aperto se torna lição, cada atraso se transforma em preparação e cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento espiritual. Portanto, da próxima vez que se sentir limitado ou sem recursos, respire fundo e lembre-se: não é o dinheiro que sustenta a sua vida, é Deus. Confiar nele é abrir a porta para bênçãos que o dinheiro jamais poderia garantir sozinho. Deus testa o coração e as intenções. Você já percebeu que o dinheiro revela muito mais do que parece? Ele mostra onde está seu coração, o que você valoriza de verdade e até quem você realmente serve. Deus permite períodos de escassez não para punir, mas para observar suas escolhas e intenções. É um teste silencioso, uma forma de Ele perceber se sua fé, gratidão e devoção permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor parece limitado. Jesus deixou isso muito claro quando disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Essa palavra mostra que não é sobre quanto você tem, mas sobre como você lida com o que recebe. Se o dinheiro se tornar seu foco, ele pode desviar seu coração de Deus. Mas se você permanecer fiel, mesmo com pouco, demonstra maturidade espiritual e responsabilidade. Na história de Abraão, vemos outro exemplo poderoso. Deus pediu que ele oferecesse seu filho Isaque como sacrifício. Embora fosse algo incompreensível, Abraão obedeceu.
confiando plenamente em Deus. No último momento, o Senhor disse: não estendas a tua mão contra o menino, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Gênesis 22, 12 a 13. Essa prova não foi sobre Abraão perder algo, mas sobre o que estava dentro do seu coração, sua fidelidade e obediência. Deus age da mesma forma em relação aos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Ele observa: quando você tem pouco, você permanece grato. Você compartilha, ajuda, ora e honra a Ele. Ou se desespera, murmura ou age apenas pensando em si mesmo. É justamente nesse momento que Ele prepara você para algo maior. Quando aprendemos a sermos fiéis no pouco, Deus nos coloca no caminho do muito. Ele quer saber se somos capazes de administrar com integridade, gratidão e propósito. E a promessa bíblica é clara: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Lucas 16, 10. Cada escolha diária, cada decisão financeira, cada atitude diante da escassez é um reflexo do que habita no nosso coração. Portanto, se hoje você se sente limitado, veja isso como uma oportunidade. É o momento de Deus testar suas intenções e fortalecer sua fidelidade. O que você faria se recebesse uma grande quantia agora? Reflita, porque a resposta revela muito sobre seu caráter, sua missão e a forma como Ele pode confiar em você para administrar futuras bênçãos. A guerra espiritual afeta as finanças. Nem toda dificuldade financeira é resultado de erro ou falta de planejamento. Existe uma dimensão invisível que muitos não percebem: a guerra espiritual. Se você é escolhido por Deus, precisa entender que forças espirituais tentam bloquear suas bênçãos justamente porque sabem que quando você prospera, pode fazer o bem, abençoar vidas e expandir o reino. A Bíblia nos lembra disso claramente em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui está explicado que não é apenas com trabalho ou esforço humano que vencemos, mas com discernimento espiritual e fé, porque existem forças tentando impedir que você alcance seu potencial. Quando os recursos parecem bloqueados, quando oportunidades desaparecem e contratos não se concretizam, muitas vezes não é uma coincidência. O inimigo sabe que se você tiver meios financeiros, será capaz de transformar sua vida, ajudar sua família, impactar sua comunidade e cumprir propósitos eternos. Por isso, ele busca limitar, atrasar e confundir, tentando te convencer de que você nasceu para viver na escassez. O exemplo de Davi nos mostra como Deus protege e fortalece mesmo em meio a ataques. Quando ele enfrentava a perseguição de Saul, não importava quanto talento ou habilidade tivesse, seu sustento e segurança vinham da proteção divina. Como está escrito em Salmo de número 19, 12 a 15, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. Meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, o poder da minha salvação e o meu refúgio. Davi sabia que forças invisíveis existiam, mas sua confiança no cuidado de Deus era maior do que qualquer limitação material. Por isso, quando sentir bloqueios financeiros, lembre-se, você não está sozinho. Existe um propósito divino por trás de cada desafio. Cada obstáculo, cada atraso, cada dificuldade pode ser uma oportunidade para perceber a dimensão espiritual da vida, fortalecer sua fé e desenvolver resiliência. E a boa notícia é que nenhuma corrente do inimigo prevalece contra você, porque Deus está treinando e preparando você para que no tempo certo possa usar seus recursos para cumprir um plano maior.
Então pergunte-se: minhas dificuldades financeiras podem ter uma dimensão espiritual que preciso discernir? Reflita sobre isso, porque essa percepção é um passo essencial para liberar bênçãos, romper limitações e viver plenamente o chamado divino que você recebeu. Treinamento para integridade e desapego. Você já percebeu que muitas vezes os escolhidos por Deus enfrentam momentos de escassez justamente para aprender sobre integridade e desapego? Não é coincidência que antes de receber grandes bênçãos, somos colocados em situações que testam nosso caráter e nossas prioridades. Deus não quer apenas que você prospere, Ele quer que você saiba administrar, valorizar e permanecer fiel, mesmo quando tem pouco. O dinheiro tem um poder enorme. Pode se tornar uma ferramenta para o bem ou, se mal usado, um caminho que afasta do propósito divino. Por isso, Deus permite desafios financeiros para ensinar que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas no coração. Ele observa se continuamos ajudando, orando, honrando e sendo generosos, mesmo quando a provisão é limitada. Na Bíblia, encontramos um exemplo claro em Daniel. Quando foi levado à Babilônia, ele e seus amigos enfrentaram uma situação em que a comida do rei poderia corromper sua fé e integridade. Daniel disse aos oficiais: peço que me permitas não me contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebe. Peço então que nos seja dada uma dieta simples de legumes e água. Daniel 1, 8 a 10. Mesmo diante de privilégios e riquezas, Daniel permaneceu fiel aos princípios de Deus. Por causa dessa integridade, Deus abençoou sua sabedoria e favor, e ele prosperou em todos os aspectos da vida. Da mesma forma, Deus nos coloca em situações de aperto financeiro para ver se confiamos nele, se permanecemos justos e se somos capazes de praticar o desapego. Se você administra bem pouco, sendo generoso e fiel, Ele sabe que poderá confiar em você para administrar muito mais no futuro. Como diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Cada momento de limitação, cada dificuldade, é uma chance de fortalecer seu caráter e de alinhar seu coração com os propósitos divinos. O dinheiro deve ser ferramenta, nunca mestre. Quando aprendemos a desapegar, a confiar e a priorizar Deus acima de tudo, nos preparamos para receber bênçãos de forma sábia, para não sermos consumidos por elas e para usá-las para transformar vidas. Portanto, não veja a escassez como punição. Veja como treinamento divino. É Deus ensinando que integridade, generosidade e desapego são mais valiosos do que qualquer fortuna e que o verdadeiro sucesso é administrar bênçãos de forma que honrem a Ele. Proteção contra armadilhas espirituais. Nem toda bênção financeira que chega até você é realmente um presente de Deus. Muitas vezes, receber algo antes do tempo certo pode se tornar uma armadilha espiritual, desviando seu coração, causando orgulho, vaidade ou afastamento da presença divina. Deus, como Pai amoroso, prefere segurar algumas bênçãos para proteger você e prepará-lo para administrar corretamente aquilo que virá. A Bíblia nos dá um exemplo claro em Provérbios. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 17, 21. Mesmo quando pensamos que controlamos nossa vida, Deus é quem guia, impede e direciona para que não nos afastemos do propósito maior. A escassez ou atraso não é rejeição, é proteção, um escudo invisível que nos impede de cair em erros que poderiam comprometer nossa vida, nossa fé e nosso legado. Pense também na história de José no Egito. Ele poderia ter prosperado facilmente antes do tempo, mas passou por prisão e rejeição primeiro. Cada desafio que enfrentou o fortaleceu,
preparou seu caráter e protegeu-o de usar o poder de forma errada. Como a Escritura relata, o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, e ele se tornou servo de confiança na casa de seu Senhor. Gênesis 39, 2-3. O atraso, a humilhação e a escassez foram, na verdade, mecanismos divinos de proteção e preparação. Deus quer garantir que quando a provisão chegar, você esteja pronto para usá-la de forma sábia e justa, para abençoar outras pessoas e avançar no propósito do reino. Receber antes do tempo poderia gerar engano, apego ou decisões precipitadas. Cada limitação, cada porta fechada, é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de fortalecimento espiritual. Portanto, da próxima vez que algo parecer demorado ou bloqueado em sua vida financeira, veja como cuidado amoroso de Deus. Ele está protegendo você de caminhos que poderiam desviar seu coração e seu foco. Confie, persevere e prepare-se, porque tudo o que Ele liberar no momento certo será duradouro, seguro e usado para o bem do seu propósito divino. Quebra de maldições geracionais. Você já parou para refletir que muitas limitações financeiras e dificuldades que enfrentamos podem ter raízes profundas, passadas de geração em geração? Muitas famílias carregam padrões de escassez, dívidas, fracassos e falta de prosperidade que não são meras coincidências. Deus, ao escolher você, está colocando alguém capaz de quebrar essas correntes e restaurar o futuro de sua linhagem. A Bíblia mostra que maldições podem atravessar gerações, mas também que Deus pode intervir através de um escolhido. Em Êxodo 25-6 está escrito: não te encurvarás a eles, nem os servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa passagem revela que, embora o pecado e a escassez possam se repetir, a fidelidade e a obediência a Deus têm poder para interromper o ciclo. Muitos escolhidos, ao enfrentar escassez ou bloqueios, não estão apenas lidando com suas próprias limitações. Estão sendo moldados para quebrar padrões que afetam toda a família, transformando gerações futuras. Cada esforço, cada oração, cada passo de fé é uma oportunidade de reconstruir um novo alicerce espiritual, emocional e financeiro para filhos, netos e bisnetos. Pense em Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio. Ele não estava apenas trabalhando para seu próprio benefício. Sua dedicação restaurou a cidade, protegeu seu povo e mudou o destino de toda uma geração. Como está escrito, então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram-se com todo o coração para fazer conforme a palavra do Senhor, seu Deus. Neemias 2, de 18-20. Assim também Deus deseja que você seja, quebrando maldições e construindo prosperidade espiritual e material que dure. Se você sente que as dificuldades financeiras são recorrentes em sua família, entenda que isso não define seu destino. Deus escolheu você para interromper o ciclo de escassez, para restaurar abundância, integridade e fé e para deixar um legado espiritual sólido. Cada desafio que você enfrenta hoje está formando um caminho de vitória para você e para aqueles que virão depois de você. Portanto, veja suas lutas como parte de um processo maior. Deus não quer apenas sua prosperidade individual. Ele quer que você seja um agente de transformação, capaz de reescrever a história da sua família e estabelecer um legado de fé, confiança e abundância. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal.
Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.